Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. Ele era filho de Francisco José de Assis Mulato, que era um pintor de Paris, e sua mãe, Maria Leopoldina Machado da Câmara, que era uma portuguesa. Ambos os pais eram alfabetizados, que era um fato incomum para sua classe social. Machado teve uma irmã que morreu aos 4 anos. Ele ficou órfão de sua mãe aos 10, então passou a ser cuidado pela sua madrasta, Maria Inês da Silva, que ajudou a sustentar sua infância e educação. Desde cedo ele demonstrou grandes interesses por leitura, literatura e línguas estrangeiras, estudando francês e latim, além de frequentar missas e se aproximar do padre Silveira Sarmento, que era seu mentor. Início da carreira literária e jornalística. Em 1854, Machado publicou seu primeiro soneto, e no ano seguinte passou a frequentar a livraria do jornalista Francisco de Paula Brito, onde se envolveu com a Sociedade Pedagógica, discutindo temas variados de política e cultura. Trabalhou como aprendiz de tipógrafo e revisor da imprensa na imprensa nacional, sendo incentivado por Manuel Antônio de Almeida. Colaborou com jornais importantes, como o Correio do Mercantil e o Diário do Rio de Janeiro, usando pseudônimos como Job, Vitor de Paula, Lara e Max. Entre 1859 e 1860, produziu peças e óperas, como Pipelete e As Bodas de Joaninha, sem grande repercussão. Frequentava teatro, saraus e rodas literárias, e já aos 21 anos era considerado uma personalidade no meio intelectual carioca. Em 1865, fundou a Arcádia Fluminense, promovendo saraus e leituras poéticas. Aprendeu grego para se aprofundar em Platão, Sócrates e teatros gregos, além de frequentar rodas teatrais junto a José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e outros intelectuais. Sua formação e contatos o ajudaram a ascender socialmente e obter cargos públicos. Vida pessoal. Em 1865, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, uma portuguesa 5 anos mais velha que ele. Carolina foi uma grande influência intelectual para Machado, ajudando a revisar textos e apresentando-o a clássicos portugueses e autores estrangeiros. O casal não pôde ter filhos, mas viveram uma vida conjugal estável e afetuosa com a cadela chamada Graziella. Moraram no bairro de Catete e depois na rua Cosme Velho, onde Machado recebeu o apelido de Bruxo do Cosme Velho, por queimar suas cartas em um caldeirão. Carreira pública e reconhecimento. Trabalhou em cargos burocráticos, chegando a diretor-geral do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, recebendo reconhecimento de Dom Pedro II e da Princesa Isabel. Em 1897, ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras e foi eleito o primeiro presidente, cargo que ocupou até sua morte, sendo ativo nas sessões e encontros literários. Criou a famosa Panelinha de Prata, reuniões de escritores e intelectuais, obras literárias. Machado de Assis é referência do realismo brasileiro, com destaque para a análise psicológica de seus personagens, crítica social e ironia. Seus principais romances incluem Memória Póstuma de Brás Cubas, 1881, Quincas Borba, 1891, Dom Casmurro, 1899, Esau e Jacó, 1804, Memorial de Airês, 1808. Também produziu contos, poesias, crônicas e peças de teatro. Seu primeiro livro de poesia, Crisalidas, 1864, foi dedicado à memória de seus pais. Escreveu o famoso soneto A Carolina, em homenagem à sua esposa. Últimos anos e morte. Após a morte de Carolina em 1904, Machado entrou em depressão, mas continuou escrevendo e participando da vida literária. Seu último trabalho foi Memorial de Airês, em 1908. Sofreu de epilepsia e problemas de saúde utilizando medicina tradicional e homeopatia, mas faleceu em 29 de setembro de 1908, aos 69 anos, no Rio de Janeiro, vítima de úlcera cancerosa na boca. Foi enterrado junto à esposa no cemitério São João Batista, com grande homenagem da Sociedade e da Academia Brasileira de Letras. Legado. Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro, consolidando o realismo no país e influenciando gerações de escritores. Seu trabalho é reconhecido pela profundidade psicológica de seus personagens, críticas sociais sutil e domínio da linguagem. Sua casa é a Academia Brasileira de Letras, que preservam sua memória e obra, tornando um ícone da literatura nacional. Machado de Assis nasceu em 1839, no Rio de Janeiro.
durante o Império Brasileiro, em um período de intensas transformações políticas e econômicas. O país ainda se recuperava das instabilidades do período regencial, no ano 1831 e 1840, marcado por revoltas regionais e disputas pelo poder central, evidenciando a tensão entre autonomia das províncias e centralização governamental. Durante o Império, o Brasil começou a consolidar instituições políticas, como o parlamento e o judiciário, e a desenvolver políticas internas de infraestrutura, incluindo estradas de ferro, portos e correios telegráficos. A economia ainda era predominante agrícola, baseada no cultivo de café, açúcar e algodão, mas surgiam sinais de industrialização, especialmente na cidade do Sudeste, com o surgimento de pequenas indústrias, comércio crescente e a modernização urbana. A urbanização trouxe desafios, como saneamento precário, crescimento desordenado de bairros e aumento da população pobre nas cidades, mas também abriu oportunidades de emprego e expansão de vida cultural e intelectual. O século XIX foi marcado por debates políticos intensos, como o movimento abolicionista, discussões sobre cidadania, direitos civis, moralidade e organização da sociedade, culminando na proclamação da República no ano 1889 e na transição do país do sistema monárquico para o republicano. A sociedade brasileira era profundamente desigual e hierarquizada. A elite agrária concentrava a maior parte da riqueza e do poder político, enquanto a maioria da população vivia em pobreza, muitas vezes em áreas urbanas precárias ou trabalhando nas plantações como escravizados. A escravidão foi o principal motor econômico até a assinatura da Lei Áurea em 1888, mas a abolição não trouxe suporte social ou econômico aos libertos, que enfrentaram exclusões e dificuldades de inserção na sociedade. As cidades estavam crescendo, formando novos grupos sociais como comerciantes, funcionários públicos, pequenas indústrias e intelectuais. Mas a marginalização social ainda era grande. Culturalmente, o acesso à educação era restrito e voltado às elites, enquanto a cultura popular permanecia limitada ao cotidiano das classes mais pobres. A influência europeia era forte na literatura, artes e modas como o romantismo, valorização emocional, natureza e ideias patrióticos, e o realismo emergindo no final do século com crítica social, exploração da psicologia humana e análise das contradições da sociedade. A vida cotidiana das pessoas era marcada por rigidez social, valores familiares, conservadores e destinação clara entre ricos e pobres, entre brancos e negros, entre urbanos e rurais. Esse cenário complexo, com desigualdade, tensão social, transição política e cultural, foi determinante para a literatura de Machado de Assis, que refletia essas questões em seus romances, contos e crônicas, abordando conflitos familiares, injustiças sociais e nuances da psicologia humana de forma crítica e profunda. Bom, eu vou falar sobre as escolas literárias que influenciaram suas obras. A obra de Machado de Assis é considerada uma das mais completas e influentes da literatura brasileira, marcada por sua versatilidade como romancista, contista, cronista, poeta, dramaturgo e crítico literário. Ele abordou em seus textos a crítica social e política do Brasil no século XIX, explorando a psicologia humana em profundidade, ao tratar de temas como vaidade, egoísmo, hipocrisia, contradições da vida e o pessimismo diante da sociedade. Sua escrita é caracterizada pela ironia refinada, pelo humor sutil e pela criação de narradores inovadores, que muitas vezes dialogam diretamente com o leitor e desafiam as convenções narrativas da época. A produção de Machado costuma ser dividida em duas fases. A primeira, de caráter romântico, foca nos dramas sentimentais e nas idealizações amorosas, trazendo romances como Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena Garcia, de 1876 e Laia Garcia, de 1878. A segunda fase, considerada a fase realista e mais madura do autor, representou um marco na literatura nacional, com narrativas críticas e originais e psicológicas. Nela se destacam algumas de suas principais obras. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, que inaugurou o realismo no Brasil. Quincas Borba, de 1891. Dom Casmurro, de 1899, famoso pela polêmica sobre possível traição de Capitu. Esaú e Jacó, de 1904, e Memorial de Aires, de 1908, publicado no ano de sua morte. Além dos romances, Machado foi um mestre no conto do gênero, no qual deixou suas obras de grande impacto literário, como Alienista, Missa do Galo, O Cartomante, O Pai contra a Mãe, considerado um dos mais fortes por sua crítica social. Também se aventurou na poesia, ainda que menos reconhecida, publicando livros como Crisálidas, de 1864, e Falenas, de 1870, além de ter escrito peças de teatro como Tu Só Tu, Puro Amor e O Protocolo. Sua produção revela um estilo próprio e moderno, de alcance universal, marcado pela profundidade psicológica dos personagens, pela crítica fina à sociedade de seu tempo e pela ousadia narrativa que rompeu padrões estabelecidos. Graças a essa obra,
Vasta e singular, Machado de Assis conquistou um lugar único na literatura mundial. Sua genialidade, comparada a grandes nomes como Shakespeare, Dostoiévski e Sterne, mostrando que sua produção não se limita ao Brasil, mas dialoga com questões universais das condições humanas. Por isso é considerado o maior escritor brasileiro e uma das figuras mais importantes de toda a literatura. Desde o início de sua carreira, Machado de Assis transitou entre o romantismo e o realismo, mas foi no realismo que ele encontrou verdadeiramente sua voz literária. No romantismo, movimento dominante no Brasil entre 1836 e 1881, caracterizado pelo nacionalismo, subjetismo e idealização do amor. Ele teve sua formação literária. Esse período romântico aparece em seus primeiros romances, como Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, 1874, Helena, 1876 e Laia Garcia, 1878. A transição para o realismo ocorre em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra que inaugura oficialmente a essa escola no Brasil. A partir daí, Machado passa a retratar a realidade de modo mais crítico e analítico, com foco, objetividade, crítica social, ironias e descrições psicológicas, características marcantes da literatura realista. O realismo brasileiro, que se consolidou nesse contexto, foi uma reação ao sentimentalismo do romantismo e enfatizou a representação da sociedade, como ela realmente era, com linguagem clara, crítica e observadora. Nesse movimento, Machado se destacou como o maior expoente de realismo no Brasil, com obras como Quincas, Bordas, 891, Dom Casmurro, 1899, Esaú e Jacó, 1904, e Memorial de Ares, 1908, nas quais ele aprofunda a análise psicológica, o humor irônico e a crítica às contradições da elite burguesa. Além disso, mesmo inserido no realismo, Machado nunca se limitou ao determinismo e ao seu estilo rígido daquele movimento, como alguns críticos apontam. Suas obras combinam elementos realistas com recursos narrativos invadores, como a metalinguagem e a inserção do narrador e características fragmentárias e subjetivas. Essas técnicas dão às suas obras uma originalidade que transcende as fronteiras do realismo tradicional. O título Pai contra Mãe revela várias camadas de significado no nível imediato. É sobre o pai que, para salvar seu próprio filho, sacrificará a possibilidade de vida do filho de Arminda, a mãe. Há um conflito simbólico entre a pobreza e a escravidão, entre figuras que deveriam se unir, em que o pai primeiro ignora a condição de mãe de Arminda para preservar seu próprio papel paterno. A crítica de Machado é profunda. Ele expõe a cosificação dos escravizados que se tornam mercadorias sem humanidade. Essa objetificação transformava pessoas em troféu e meio de subsistência numa máquina social brutal. O narrador, por sua vez, está longe de ser neutro. A sua voz é onisciente e intrusiva, opinando, explicando e muitas vezes atravessando a história com digressão que acentua o peso psicológico e moral dos acontecimentos. O protagonista, Candido Neves, é um homem pobre que, sem conseguir emprego digno, se torna uma captação de escravos foragidos. Figura socialmente desprezada e moralmente ligante. Recém-casado com Clara, que vivia com a sua tia Mônica e grávida. Ele tentava sustentar a família, mas a renda irregular não dava conta. A situação fica tão crítica que Candido cogita deixar seu bebê na Ronda dos Enjeitáveis, uma instituição onde deixava filhos abandonados para sobrevivência, algo comum e traumático na época. Enquanto levava o filho até lá, ele encontra a escrava fugitiva Arminda, cujo resgate traria uma recompensa que resolveria, pelo menos por um momento, os problemas financeiros da família. A mãe grávida suplica para ser liberta, afirmando que não quer que seu filho nasça escravo, mas Candido ignora os apelos e entrega ao dono. Ela sofre um aborto durante o conflito. Ele volta para casa com o dinheiro e os filhos no braço, dizendo, resignado: nem todas as crianças vingam, na frase que ecoou com uma ironia feroz, mesclando o desespero. No plano histórico-social, o conto revela como os resquícios da escravidão penduraram, mesmo após a sua abolição. A pobreza persistente e a desigualdade cruel e os instrumentos de tortura tornam símbolos de passado que ainda moldam o presente. Machado usa esse cenário como espelho de uma sociedade que se recusa a admitir seus erros. Ele também joga com intertextualidade e ironia o nome Candido. Remete a um personagem otimista de Voltaire, mas esse Candido machadiano é tudo menos puro ou inocente. O nome Clara sugere luminosidade, mas ela é passiva e resignada. Já Mônica, que significa solidão, está sempre envolvida e opinativa.
Sua escrita é estética e simultaneamente cruel, perfeitamente alinhada à frase madura do realismo que ele dominou. Irônica, crítica, profundamente humana, na complexidade e contradição. Machado de Assis tem 3 obras específicas que estão no top 3 de principais obras. E elas são Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, obra que inaugurou o realismo no Brasil. Narrador defunto conta sua história com muito humor ácido e crítica social. Quincas Borba, 1891, mostra as consequências da ambição e da loucura, trazendo a famosa frase: ao vencedor, as batatas. Dom Casmurro, 1899, história de Bentinho e Capito, marcado pelo ciúme e pela dúvida eterna sobre a traição dela. Ambientação histórica. O conto foi publicado em 1906, quase 2 décadas após a abolição da escravatura no Brasil, e passa no Rio de Janeiro durante o Segundo Império, único dos contos Machado de Assis que aborda diretamente a escravidão. O texto inicia com um contexto histórico sobre a escravidão e os antefactos de punição, como a máscara de Flandres e as coleiras de ferro, mostrando a brutalidade do sistema. O heredo principal, Cândido Neves, instável economicamente, passa a ganhar a vida como capturador de escravos fugitivos. Após o nascimento de seu filho, enfrenta dificuldades financeiras, mesmo planejando abandonar a criança na roda dos injetados, enquanto uma escrava fugitiva, Arminda, que está grávida, ao capturá-lo, ela sofre um aborto e Cândido recebe a recompensa, voltando para casa com o filho, justificando o ato com a frase: nem todas as crianças vingam. O narrador conhece o acontecimento em terceira pessoa, mas também se insere na narrativa com digressões, juízos morais e explicando históricas, um estilo conhecido como onisciente intruso. Tema principais e as críticas. A escravidão como mercadoria. A escravização humana é apresentada como um mecanismo brutal de dominação e lucro. Os escravos são tratados como objetos descartáveis, reduzindo a condição da mercadoria. A contraposição entre classes sociais, a luta entre o Cândido, um pai pobre e livre, e Arminda, uma mãe escrava, revela como o sistema escravota impõe conflitos que legitimam a dominação. Apesar das semelhanças emocionais entre eles, ambos amam seus filhos, são situações dramaticamente desiguais. A ironia e a ambiguidade moral. O conto evita moralismo simples. Cândido, embora possa causar repulsa, é retratado como um homem refém das circunstâncias, não um vilão indimensional. Machado sobrevende expectativas e gera reflexões sobre a cumplicidade social. A tragédia e o acaso. Segundo uma leitura fisiológica, o conto retrata um trágico da existência em que decisões são extremas, são frutos do acaso e a vida impõe escolhas sem sentido moral, claro. A aprovação incondicional da vida é um conceito ligado à aceitação do trágico vivido pelos personagens. Elementos simbólicos e linguísticos. Os nomes irônicos. Cândido significa engenho, Clara significa luzente e Arminda, a escrava grávida. Todos com significados que contrastam ironicamente com as situações reais. O título revelador. O nome pai contra mãe destaca o antagonismo imposto socialmente, não entre as pessoas, mas entre os papéis forçados por um sistema desumano. Não se trata só de um personagem contra personagem, mas de um conflito simbólico, a defesa da sobrevivência enquanto destrói um ao outro.